aquele amor que se consome até o fim, né? Ele dedicou a sua vida, desde que ele teve esse despertamento para o amor radical, que ele sempre viveu na vida dele, ele se dedicou radicalmente ao próximo, radicalmente a ponto de esquecer até de si mesmo, em muitas ocasiões, né? E tendo uma opção radical por uma vida simples, né? Completamente despojada, completamente voltada para o amor ao próximo e a todas as criaturas, né? Esse foi o seu grande despertamento. Então ele excede todas as barreiras religiosas, até a própria cristandade, eu diria, porque ele é um signo, né? É um símbolo, é uma legenda universal, é um nome legenda que honra a humanidade que o recebeu e que inspira qualquer pessoa, em qualquer religião, em qualquer tempo, a ser mais solidário com o próximo, a ser mais amoroso, a ser mais pacífico, a ser melhor. É isso que o Francisco ele nos inspira sempre. Efetivamente, nós estamos cercados de energia, estamos cercados de vida. E essa vida era percebida por Francisco, em tudo o que nos cerca, como a digital de Deus, do amor divino. Então ele chama todo mundo de irmão. Então, assim como eu sinto, assim como eu amo, assim como eu posso ser amado, a pedra também, o vegetal também, né? Os animais também, as pessoas também. Então ele tinha um amor radical, não apenas pelos animais, mas por todas as criaturas que ele chamava de irmãs, até aquelas que a gente não chama de vivas, ele já chamava de vivas. A ciência um dia vai descobrir também que os minerais estão vivos, mas ele já sabia disso intuitivamente, assim como o Dr. Bose, o grande gênio da Índia. Mas ele, São Francisco, vivenciou em sua vida radicalmente os valores que Cristo pregou, que Jesus ensinou, mostrando que eles são possíveis, né? Mostrando que o cristianismo é uma religião inventada, mas o evangelho, né, ele pode ser vivido, como disse Leão Tolstói. O evangelho, ele não é para ser demonstrado racionalmente, o evangelho é para ser demonstrado praticamente, porque somente praticamente você mostra que o evangelho é possível. Porque você dizer para uma pessoa assim, olha, quando quiserem bater na sua face, dê a outra face, né? Mas isso não é lógico, né? A sua lógica é de parafuso. Mas quando você experimenta na prática não reagir ao mal, quando você experimenta na prática não difamar o seu difamador, quando você experimenta na prática perdoar o seu agressor, quando você experimenta na prática compreender, em vez de procurar ser entendido por outras pessoas, aí você vê que o evangelho funciona mesmo. Porque você desarma as outras pessoas. Qual o tipo de relação entre Santa Clara e São Francisco? O amor sublimado, radicalmente. O feminino e o masculino em perfeito e absoluto equilíbrio em sua mais alta expressão. Alguém pode dizer assim, por que é que Francisco resolveu não casar, não ter filhos, né? Ele viveu radicalmente aquilo que o Paulo, né? Paulo disse em Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Gostaria de que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, uns de um modo e outros de outro. Ou seja, como a missão de Francisco era uma missão imensa, que chega até os dias atuais, ele continua sendo um exemplo, ele não podia ter as obrigações familiares que estão descritas aqui também, no próprio Coríntios, capítulo 7, só que no versículo 32. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor somente e em como agradar o Senhor. Mas o homem que tem família, que é casado, não pode somente se preocupar com as coisas do Senhor. Ele tem que colocar comida na mesa, ele tem que sair, ele tem obrigações com as pessoas. Mas quais são as pessoas com as quais nós temos as maiores obrigações, as primeiras obrigações?
o nosso próximo mais próximo. Quem é o nosso próximo mais próximo? É o nosso filho, é o nosso esposo, está ali convivendo com nós. Não adianta você ir pregar lá na África, não adianta você ir lá para o Paquistão ou ir lá para a Índia e deixar a sua família desamparada. Você tem uma obrigação moral com a sua família, mas você também tem uma obrigação moral com o seu próximo, com todos aqueles que estejam próximos e diante do sofrimento de qualquer pessoa que esteja próxima de você. Você também tem, mas você não pode negligenciar o seu próximo mais próximo, que é a sua própria família também. Ele, sabendo disso, do seu chamado radical, de amor radical por toda a humanidade, não podia constituir uma família. Clara, que seria sua companheira natural, com a qual ele tinha uma afinidade espiritual natural, associou-se a Francisco espiritualmente. Eles fizeram um casamento espiritual. Eu vou fazer isso, Clara, com os homens e você fará com as mulheres. Eu vou engravidar os homens do amor divino. E você, Clara, vai fazer a mesma coisa com as mulheres. Ou seja, eles se casaram e tiveram muitos filhos, filhos de luz, filhos de amor, que seguiram o seu exemplo. Tanto o de Santa Clara, quanto o de São Francisco, cada um em suas respectivas instituições, exemplos. Hoje não é somente mais uma instituição, né? Quem segue Santa Clara não é somente as clarissas, mas todas aquelas mulheres que se imbuíram da responsabilidade espiritual de serem luzeiros para o mundo. Elas são mães espirituais do mundo. Todas as mulheres que emanam amor com o seu exemplo, que emanam essa energia do feminino maternal, né? Que se sentem capazes de cuidar dos outros, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e outras tantas mulheres extraordinárias que preferiram dar suas vidas do que calar diante do sofrimento dos outros. Margarida Maria Alves, aqui na Paraíba também. É melhor morrer na luta do que morrer de fome. Ela podia se calar, comer o feijãozinho dela lá, mas ela foi lutar por uma sociedade melhor, mais justa para todos. E morreu por causa disso, foi assassinada por causa disso. Todas essas mulheres extraordinárias, Joana d'Arc, que era uma mulher guerreira, mas que diante de uma procissão de formigas desviou seu exército para não matar uma formiga. Essa sensibilidade radical que o feminino traz para a humanidade. Essas são as mães da humanidade, que foram fecundadas pelo amor divino. E através dessa fecundação, fecundaram outras mulheres extraordinárias. E Francisco trouxe isso também para os homens. E tanto tempo depois, né? 8 séculos depois, nós estamos falando aqui do exemplo extraordinário desse casal que foi unido no amor divino e que fecundou filhos de luz. E ao longo da história da humanidade iluminaram como luzeiros espirituais a caminhada tantas vezes trevosas, né? As trevas, elas revisitam a humanidade, como estão revisitando hoje. Tem gente amigo do fascismo, tem gente amigo do autoritarismo, tem gente amigo do ódio, dizendo que o outro é seu inimigo, porque pensa diferente, porque faz parte de uma outra filosofia política, porque é homossexual, porque é de uma outra etnia. Hoje, nos albores do século XXI, pessoas dizendo isso, enterrando a sua própria luz, destruindo a sua própria humanidade, conspurcando a sua própria herança divina, dizendo-se cristãos, e renunciando radicalmente a esse evangelho que Francisco e Clara demonstraram através do amor. Ele, Francisco, foi tão manso, tão radicalmente manso, que morrendo, se esvaindo, e os irmãos orando, né, para que Deus deixasse ele mais tempo entre eles, para motivá-los, né? Mas sabiam que a malária estava muito avançada. Ele, nos seus últimos dias, e se levantando, e trabalhando, e ajudando, como Ângelo Silesius, um médico alemão do século XVII, que morreu de exaustão, de tanto trabalhar pelos pobres. Morreu de exaustão, de tanto trabalhar pelos pobres. Não precisamos morrer de exaustão, mas podemos ser
um pouco mais compreensivo com nossos irmãos, um pouco mais amorosos, um pouco mais perdoadores e, sobretudo, não atrapalhar tanto a vida deles, como muitas vezes nós atrapalhamos, dizendo-nos cristãos. Dizendo-nos cristãos. Fazemos os outros sofrer, levamos amargura para o mundo, compramos uma arma, e dizemos que isso é a expressão do cristianismo. Jesus chora, Jesus lamenta pela vergonha e pela pedra de tropeço que muitos ditos cristãos têm sido para o conhecimento do seu evangelho, mais até do que a igreja na época de Francisco. Então, que Francisco nos inspire com o seu testemunho de amor radical, para que nós descubramos o que é verdadeiramente o Evangelho de Jesus, vivenciado, exemplificado através dos nossos atos.